Tenho que admitir que fico sempre em pulgas quando a Dyson me diz que tem um aspirador novo sem fios para eu testar. Durante muito tempo eu não o pude fazer porque não tinham eletrónica suficiente para justificar a análise, mas de há uns anos para cá isso mudou e ainda bem, porque eu adoro estes aspiradores. Então este aspirador sem fios é o Dyson Gen 5 Detect, ou geração 5 Detect, e o facto de ele ser de quinta geração refere-se ao motor de aspiração, que se chama Hyperdemium, e claro, esta quinta geração é mais recente, e esta evolução do motor torna-o ainda mais poderoso do que todos os anteriores. Mais sucção implica também um maior esforço e isso reflete-se na autonomia, só que a Dyson também mexeu na bateria e em muito mais, sublinhe-se. Fica por aí, hoje em análise já esta espécie de Rolls Royce dos aspiradores sem fios vais querer conhecer. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se for caso disso. Eu sou o Rui Tocaiana. Esta é mais uma edição do Isto Está Ligado. Subscreve o canal e ativa as notificações, isto para ficares a saber de todas as novidades, como é o caso de hoje, uma vez que o Dyson Gen 5 Detect acaba de ser lançado entre nós. E ainda antes de avançar eu quero só dizer-te que tenho dois grupos, um no Telegram, outro no Facebook. São grupos onde eu chamo a atenção não para alegados descontos, mas sim para descontos a sério, uma vez que eu só ponho gadgets que estejam ao preço mais baixo de sempre, e sim, só ponho eletrónica e só grandes marcas, não há tralha por lá. Encontras os links para esses grupos clicando em mostrar mais aqui em baixo ou então no primeiro dos comentários. Mas ora bem, eu arranco esta análise dando conta de tudo aquilo que este bichinho traz na caixa e é muita coisa mesmo. São uma série de acessórios muito bem-vindos, só tem um problema, é que são tantos que é mesmo obrigatório ter um sítio para os guardar de forma conveniente e acessível. E antes de mostrar o que está lá dentro, eu quero só deixar claro que ao longo deste vídeo eu vou socorrer-me não só de imagens minhas que eu fiz, mas também de outras fornecidas pela Dyson, porque eu não sou o próximo Spielberg. Mas então, sobre os acessórios que vêm dentro da caixa, o primeiro é a escova mais comum. Esta é aconselhada para carpetes, para tapetes e para alcatifas. Repara que consegues fazer ângulos muito tramados com ela, ok? Depois tens esta que é para o soalho duro e eu vou falar sobre ela com mais detalhe mais adiante, porque aqui há novidades. Segue-se então esta, que é pensada mais para os têxteis, pensada para os teus sofás, para as tuas cadeiras. Acho que consegues perceber com esta minha explicação onde é que deves utilizar esta. Segue-se ainda dentro da caixa esta escova, que é para uma expressão assim mais localizada e para migalhas. Seja como for, esse acessório deixou de fazer sentido porque aqui dentro deste tubo encontras esta preciosidade. O objetivo é então mais ou menos o mesmo da escova anterior e é muito conveniente porque nem precisas de parar de aspirar para ir buscar este acessório. Portanto, não precisas fazer qualquer tipo de interrupção, é só retirar o tubo e continuas a aspirar aquilo que muito bem entendes. Eu acho que esta ideia da Dyson está mesmo ótima. Espetacular mesmo. Assim, em termos de acessórios, eu diria que está recheado. Só lamento duas coisas. A primeira é que na caixa não esteja incluído um tubo maleável, só tens este. E assim, é complicado chegar a sítios mais chatos, por exemplo, acima de um móvel. Claro que as escovas conseguem ângulos até muito impressionantes, mas mesmo assim há alturas em que este tubo acaba por ser rígido demais e era bom que ele viesse com um tubo absolutamente maleável. E adivinha quem é que vende um tubo maleável? A Dyson, pois claro. Portanto, podes sentir necessidade de comprar esse acessório. O segundo lamento é que na caixa não vem um suporte dedicado. Tens esta peça que, se fizeres uns furos na parede, te permite instalar o aspirador e eventualmente até pô-lo a carregar, porque permite fazer isso, só que tens de utilizar um barbequim e se não tens barbequim ou se não tens jeito, pronto, é um bocado chato. Claro que se o quiseres pousar em cima de uma mesa e pô-lo a carregar, isso tudo também está incluído dentro da caixa, consegues com toda a facilidade, ok? Mas, pronto, eu gostava que ele viesse com um suporte, uma coisa isolada, uma espécie de pedestal do chão para cima, uma coisa no fundo que depois pudesses também, da mesma forma que isto se faz aparafusado a uma parede, mas sem estar aparafusado, encaixá-lo lá e ele está a carregar. Era fixe, mas não tem. Talvez a Dyson o venda à parte, mas eu não sei se vende ou não. Ok, então de escovas, acessórios e transformadores estamos falados. Volto então ao motor de que eu falei no início. Eu repito que esta é a quinta geração do motor Hyperdemium e, para não estar a referir coisas que na verdade dizem muito pouco, eu vou só dizer que ele faz 135 mil rotações
por minuto. Isso significa que é o motor mais poderoso que a Dyson alguma vez fez num aspirador sem fios e em termos de aspiração ele é invejável. A Dyson diz que a autonomia dele vai até aos 70 minutos, mas eu acho que isso está um pouco longe da realidade. Eu aponto mais para os 40 minutos. O que se passa é que ele tem 3 modos de aspiração: o Boost, que é sempre a topo, o normal ou automático, que vai variando de intensidade de acordo com as necessidades, e ainda o modo Eco, que é o mais poupado em termos de bateria. E eu penso que pensa nesse modo Eco que a Dyson fala nos 70 minutos de autonomia. E é por isso que eu digo que esse número está longe da realidade, uma vez que raramente vais utilizar esse modo. Mesmo assim, isto da autonomia é uma ciência que não é muito exata, porque cada escova tem o seu rendimento e a sua capacidade de sucção, então os 100% de bateria, por exemplo, nesta escova, serão ou terão um rendimento diferente, uma duração diferente, os tais 100%, se estivermos a falar desta escova e de todas as outras. Pronto, não vou perder muito tempo a explicar-te que é aqui o depósito onde a sujidade fica toda acumulada e só tens de levantar esta peça vermelha com alguma força, isto virado para o lixo, ok? Para depois ele abrir a tampa e lançar toda a sujidade que está cá dentro. De resto, quero também dizer que aqui em cima, para não me esquecer, está um filtro EPA que podes tirar. Um filtro EPA serve para capturar uma série de micropartículas. A Dyson fala em 99, talvez 99,9, mas 99% das partículas. E já que falo nisso, eu volto-me agora para aquilo que há uns anos me permitiu fazer a minha primeira análise ao primeiro aspirador de Dyson que eu testei. Confirmei este ecrã, que tem aqui 2 botões. Este aqui em cima é para ligar e desligar o aspirador. O outro é para fazer aquilo que eu referi também há pouco, para mudar o modo de aspiração. Sobre o ligar e o desligar o aspirador, aqui está algo que é completamente novo, pelo menos para mim. Normalmente a Dyson usa um sistema tipo gatilho aqui assim e vais dessa forma ativando ou desativando a aspiração, só que tudo isso mudou com este Gen 5 Detect, ou geração 5 Detect, e aqui podes então ligá-lo ou desligá-lo. Já agora, este aspirador não é muito ruidoso, mas para este vídeo chatei um bocado, portanto eu ou vou pôr mais baixo ou então tiro mesmo o som, logo vejo. Mas é aqui então neste botão que ligas e desligas a aspiração. Terás reparado certamente que aqui apareceram outros dados, isto ficou no modo Boost, claro, apareceram outros dados que têm a ver com as partículas, eu vou falar disso já a seguir. É que quero só ainda falar então do tal botão que ativa e desliga a aspiração, que é uma mudança muito bem-vinda. Por um lado, é verdade que temos menos a tendência para parar a operação quando estamos a aspirar e queremos mudar de um quarto para o outro, e aí vamos desnecessariamente gastar bateria. Só que, por outro lado, o tal sistema do gatilho de que eu falava há pouco e que ficava aqui assim nos outros aspiradores, esse sistema era bastante cansativo para o dedo, parecendo que não era. E então eu tenho a certeza que o facto de a Dyson mudar para aqui esta história vai ser muito bem recebida por muitos utilizadores. E já agora eu vou calar-me e vou ligar isto outra vez, porque eu penso que viste, mas a azul aparece, olha, nem é preciso ligar. Aqui está. Consegues ver também a autonomia estimada para esse modo de aspiração. Se eu trocar agora para o modo Boost e se encontrar... está aqui em cima. A autonomia baixou bastante, não é? Acho que estava em 24, baixou para 4 minutos, portanto este modo Boost é mesmo para arrancar pedaços do chão enquanto estás a aspirar. Mas então sobre a questão das partículas. Ele é capaz de detectar partículas inferiores a 10 microns, inferiores a 90 microns, 180 e 500 microns. Ele tem então aqui dentro um sensor piezoelétrico que, à medida que vai levando com a sujidade, vai contabilizando que tipo de sujidade é que é. E é isso que ele nos mostra aqui assim. À medida que vai aspirando, vai-se então vendo que tipo de partículas é que estão a ser aspiradas. É giro, mas na verdade eu acho que não serve para nada. Se ao menos houvesse uma ligação com uma app e depois ele fizesse as contas, coisas do género, este mês aspiraste 10 kg de pó, ou a quantidade média de partículas de um determinado tipo que foram aspiradas, e depois comparar isso com uma estação do ano, no inverno, no verão, há mais ou menos partículas deste tipo, ou então na Alemanha o pessoal apanha mais partículas desse tipo e na Nova Zelândia menos. Pronto, esse tipo de comparação
talvez, eventualmente, tivesse algum tipo de interesse. Mas eu olhar para aqui e ver 34.649 partículas, não sei, inferiores a 10 microns, é informação que não me parece de todo importante. Por outro lado, é ótimo, porque se ele não tivesse estas coisas smart, esta tecnologia, era só um aspirador como todos os outros, e eu não vejo razão para fazer análises a aspiradores como todos os outros. E portanto, se isso não é muito útil, agora o que segue é algo que fica ali entre o muito útil e o absolutamente assustador. O que se passa, antes de mais nada, é que esta escova tem então uma novidade, e eu vou mostrar. Esta luz é verde, mas é o diabo. Sim, é verdade que no ano passado, ou há 2 anos, surgiu uma escova com um laser verde e o efeito era parecido. O problema é que esse laser era difícil de ver e iluminava pouco, então desta vez o laser foi substituído por um LED, que quanto mais escuro melhor se vê, mas eu nem sei se é bom estar a ver isto. É que um chão que parece estar limpo, com esta coisa ligada, percebemos que de limpo ele tem muito pouco. Há partículas por todo o lado, e diria que pessoas com comportamentos obsessivos ou mesmo com distúrbios psicológicos ligados à limpeza não vão querer utilizar isto, e é por isso que eu digo que esta escova parece ter sido feita pelo diabo. De resto, para mim, que não tenho esse tipo de complicações, eu adorei esta escova. Eu tenho um cão em casa, tenho um gato em casa, tenho muito pelo em casa, porque eu também largo muito pelo, como deves imaginar, e esta escova e esta luz são espetaculares. Ao mesmo tempo também são assustadores, é verdade, mas mantendo a sanidade mental, esta escova ajuda bastante a aspirar e a perceber que sítios que tu pensavas que tinhas aspirado e que estavam limpos, afinal, não estão. Agora, quero falar de algo que eu não tinha falado e que começa a fazer o seu efeito. É o peso deste bichinho, porque ele é mesmo pesado. E aí, mais ainda, se torna uma pena ele não vir com o tal tubo flexível, porque assim dava para distribuir o esforço. Nesta mão seguras o aspirador e com a outra mão aspiras e passas as escovas. Isso seria num mundo perfeito, porque com estes acessórios apenas consegues trabalhar com uma mão e ao fim de algum tempo isto começa, quanto mais peças juntas a isto e quanto mais peças pões deste lado, mais pesado ele fica e mais desequilibrado ele fica. Não é absolutamente imprescindível que estejas mesmo em forma. Eu não estou em forma e utilizo isto com facilidade, mas, por exemplo, pessoas com mais idade ou pessoas que não estejam de todo em forma, essas sim vão ter dificuldade em utilizar durante meia hora este aspirador. Custa. A mim já me está a custar e eu estou só a segurá-lo, nem sequer estou a fazer o gesto de aspirar. Portanto, e assim já quase em jeito de conclusão, é uma pena que o tal cabo não esteja aqui, porque se para mim não há assim grande problema em utilizar isto só com uma mão, por exemplo, a minha mãe já sentiria mais dificuldades. Mas justiça seja feita à minha mãe. A minha mãe também teria dificuldades em justificar o dinheiro que este aspirador custa, porque este é um aspirador bastante caro e esse é também um ponto negativo relacionado com este Dyson Gen 5 Detect. Mas então, e mesmo antes das conclusões finais, eu quero dizer que encontras links para os meus grupos e para este bichinho e para algumas alternativas na descrição do vídeo e também no primeiro dos comentários. Lembro que se ainda não fizeste, podes também deixar um gosto e subscrever o canal. É mega simples. Quanto às alegações finais, sim, é um aspirador caro, acabei de dizer, pode ser melhorado aqui e ali, mas também é uma máquina que bate com facilidade os outros aspiradores deste género. No cômputo geral, tenho que lembrar que ele é pesado, mas trabalha muito bem e eu fiquei grande fã daquela escova para o chão com a luz verde. Vais ficar com a casa muito melhor aspirada se tiveres este bichinho. Não é excessivamente ruidoso, a autonomia é boa, tendo em conta aquilo que ele consegue fazer. Francamente, eu acho que a Dyson volta a estar de parabéns aqui. Eu sou o Rui Tocana, subscreve, deixa o gosto neste vídeo e acho que já tinha dito isso, portanto, agarra este abraço. Tchau, até já.